Они привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается. Existe tipo raro de líder que não precisa levantar a voz para dominar uma sala. Sua autoridade não nasce do carisma expansivo, nem de discursos inflamados. Ela nasce do silêncio, do cálculo, da paciência. Ele observa enquanto outros falam. Ele espera enquanto outros se precipitam. E quando finalmente decide agir, o faz com a precisão de alguém que já antecipou todos os movimentos possíveis no tabuleiro. Vladimir Putin não surgiu sob holofotes. Ele não foi eleito como símbolo de esperança coletiva, nem construído como fenômeno midiático. Ele emergiu lentamente, quase invisível, transitando pelas camadas internas do Estado, até que, quando o mundo percebeu sua presença, ele já estava no centro do poder. Mas ninguém ocupa esse lugar por acaso. Putin nasceu em 1952, em uma União Soviética ainda assombrada pelas ruínas físicas e morais da Segunda Guerra Mundial. Leningrado, sua cidade natal, carregava cicatrizes profundas do cerco devastador imposto pelas forças nazistas. A memória coletiva da cidade era feita de fome, frio extremo, perdas familiares e sobrevivência quase impossível. Crescer ali não significava apenas viver, significava resistir. Desde cedo, o ambiente ensinava uma lição silenciosa e implacável. O mundo é instável, o poder é frágil e apenas os disciplinados sobrevivem. Sua família vivia em um apartamento comunitário simples, compartilhando espaços com outras famílias. Não havia conforto, não havia privilégio visível. Havia contenção, silêncio e uma cultura de resiliência moldada pelo Estado soviético. Putin era descrito como um garoto competitivo, inquieto, que rapidamente compreendeu a importância de se impor em ambientes hostis. Foi no judô que encontrou mais do que uma atividade física, encontrou uma lógica. No judô não se enfrenta a força diretamente. Você absorve, redireciona, utiliza o impulso do adversário contra ele. Você mantém equilíbrio enquanto o outro perde o controle. Você espera o momento exato. Anos depois, muitos analistas perceberiam que essa filosofia parecia atravessar cada uma de suas decisões políticas. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando ele escolheu a KGB. Em plena Guerra Fria, a KGB representava o núcleo mais estratégico do poder soviético. Não era apenas um serviço de inteligência, era um instrumento de influência global, vigilância interna, guerra psicológica e controle narrativo. Entrar para a KGB não era apenas uma carreira, era um compromisso ideológico com a supremacia do Estado. Putin foi enviado a Dresden, na Alemanha Oriental. Lá, nos anos finais da União Soviética, ele presenciou um dos momentos mais decisivos do século XX, o colapso de um império. Quando o Muro de Berlim caiu, o mundo assistiu à celebração. Mas para aqueles dentro das estruturas soviéticas, aquilo representava desintegração. Multidões invadiram prédios governamentais. Putin estava em um deles. Ele tentou entrar em contato com Moscou para receber instruções. O que recebeu foi silêncio, nenhuma ordem, nenhuma direção, nenhuma reação. Para um homem treinado a acreditar na autoridade absoluta do Estado, aquele silêncio foi mais devastador que qualquer ataque externo. Foi a constatação de que o centro do poder podia simplesmente desaparecer. Quando a União Soviética oficialmente deixou de existir, a Rússia mergulhou em um período de caos econômico e identidade fragmentada.
privatizações aceleradas criaram uma elite oligárquica poderosa. A inflação corroeu salários, a criminalidade cresceu, o orgulho nacional parecia diluído. O país que um dia disputou hegemonia global agora lutava por estabilidade interna. É nesse cenário que Putin retorna e inicia sua trajetória política em São Petersburgo. Ele não buscava protagonismo, ele aprendia, observava, construía redes, estudava as fragilidades do novo sistema pós-soviético. Sua reputação era de eficiência, discrição e lealdade. Em Moscou, o governo de Boris Yeltsin enfrentava crises sucessivas, escândalos, instabilidade econômica, perda de confiança popular. O país precisava de alguém que transmitisse controle. Em 1999, Putin foi nomeado primeiro-ministro. Meses depois, Yeltsin renunciou. A transição foi rápida. Calculada. Putin assumiu interinamente a presidência e pouco depois venceu as eleições. Quase imediatamente, uma série de atentados a prédios residenciais abalou a Rússia. O governo responsabilizou militantes chechenos e lançou uma ofensiva militar decisiva. A postura firme e inflexível de Putin projetou uma imagem clara. A era da fragilidade havia acabado. Ele oferecia ordem em meio ao medo. Sua popularidade disparou. Nos anos seguintes, iniciou um processo gradual e estratégico de centralização do poder. Governadores regionais perderam autonomia. Grandes conglomerados estratégicos, especialmente no setor energético, passaram a operar sob forte influência estatal. A estrutura política tornou-se mais vertical, mais disciplinada, menos dispersa. Paralelamente, o aumento dos preços do petróleo impulsionou a economia russa. Salários cresceram, reservas internacionais aumentaram. A sensação de estabilidade retornou. Para muitos cidadãos, Putin não era apenas presidente, era o símbolo da recuperação nacional. Mas consolidação sempre traz críticas. Organizações internacionais e opositores internos apontavam restrições crescentes à imprensa independente e à atuação política de adversários. O sistema tornava-se mais previsível, porém menos plural. A lógica era clara: estabilidade acima de fragmentação. Quando os limites constitucionais impediram um terceiro mandato consecutivo, ocorreu uma manobra institucional. Dmitry Medvedev assumiu a presidência enquanto Putin tornou-se primeiro-ministro. Anos depois, ele retornaria oficialmente ao cargo máximo, após alterações no cenário político. O ambiente internacional também mudava. A expansão da OTAN para o leste foi interpretada por Moscou como ameaça estratégica. A anexação da Crimeia, em 2014, marcou uma ruptura profunda nas relações com o Ocidente. Sanções foram impostas, tensões diplomáticas aumentaram. A narrativa interna reforçou a ideia de que a Rússia precisava se proteger de pressões externas. Nos anos seguintes, o país ampliou sua presença militar na Síria, fortaleceu alianças estratégicas e consolidou papel relevante no mercado energético global. Ao mesmo tempo, surgiram acusações internacionais de interferência digital e campanhas de influência. Em 2020, reformas constitucionais abriram caminho para que Putin possa permanecer no poder até 2036, uma decisão que intensificou debates sobre longevidade política. Então, veio 2022. A invasão da Ucrânia redefiniu o cenário global. Sanções econômicas massivas, isolamento financeiro, reconfiguração de alianças energéticas
e tensões militares ampliadas alteraram profundamente a arquitetura geopolítica europeia. O conflito tornou-se o ponto mais controverso e decisivo de sua trajetória. Internamente, o governo reforçou o controle narrativo e enfatizou segurança nacional. Externamente, buscou diversificar parcerias estratégicas, aproximando-se ainda mais de potências asiáticas. Mas além das decisões estratégicas, existe a dimensão psicológica. Putin pertence a uma geração moldada pelo colapso. Para ele, vulnerabilidade estatal não é abstração teórica, é memória vivida. Sua obsessão por soberania rígida, controle interno e projeção externa de força parece nascer dessa experiência. Ele não governa apenas com base em circunstâncias atuais. Ele governa com base no trauma histórico de ver um império desmoronar. Para alguns, ele representa estabilidade em um mundo instável. Para outros, simboliza concentração de poder e confronto prolongado. A verdade é que sua figura escapa de definições simplistas. O que o torna singular não é apenas o tempo no poder, mas a capacidade de adaptar-se a diferentes fases históricas, mantendo coerência estratégica. Ele atravessou o fim da Guerra Fria, a reconstrução econômica, a era digital, a transformação energética e a nova fase de rivalidade entre grandes potências. Enquanto muitos líderes são produto da estabilidade institucional, Putin é produto da ruptura, e talvez seja exatamente isso que explique sua permanência, porque quem presenciou o colapso silencioso de um império dificilmente permitirá que o próprio poder desapareça sem resistência. O futuro ainda está em aberto. A Rússia permanece como peça central no equilíbrio global. As próximas décadas dirão qual será o desfecho definitivo dessa trajetória. Mas uma coisa já é incontestável: Vladimir Putin não será lembrado apenas como um presidente. Ele será lembrado como um arquiteto de poder em tempos de transformação. E quando o poder deixa de ser apenas um cargo e passa a ser identidade, a história deixa de ser apenas política. Ela se torna legado.